Faz uns dias que eu preguei alguma coisa da palavra de Deus aqui, e aquilo fiquei remoendo por vários dias e várias semanas. E eu cheguei naquela noite numa parte e eu falei muito pouquinho sobre aquilo que falei no final, e por isso fiquei meditando, e eu quero continuar um pouquinho daquilo que eu falei na última vez que eu preguei aqui na igreja, que é sobre sabedoria. Quem poderia dizer que eu poderia falar sobre sabedoria? Uma pessoa que estudou muito pouco das coisas daqui, desse mundo, e pouca leitura teve em toda a minha vida, mas eu quero dizer que na Bíblia eu li muito. A Bíblia e a sabedoria que a Bíblia quer revelar a nós, eu estudei um pouco, e por isso eu quero mais um pouquinho nessa noite falar sobre a sabedoria. Primeiro, o que é sabedoria? O que nós poderíamos pensar sobre o que é a palavra sabedoria? A palavra sabedoria quer dizer assim, capacidade de julgar. O homem, para ter sabedoria, ele tem que ter capacidade para julgar as coisas que são sábias. Senão, ele não tem sabedoria. Capacidade de julgar. E depois diz, constantemente e agir prudentemente. Quando nós temos essas duas qualidades que a Bíblia descreve, nós estamos capacitados para receber de Deus a sabedoria e podermos julgar as coisas com sabedoria e sermos prudentes. Eu naquela noite, eu falei um pouquinho de Jó, capítulo 28, até pedi para os irmãos que lessem o capítulo de Jó, porque ele era um homem ali de um tempo que parecia que as pessoas não tinham muita cultura e uma coisa assim que todos falam, mas nós vemos Jó, um homem muito sábio, um homem muito entendido, um homem que ele tinha praticamente a sabedoria verdadeira, como também tinha um conhecimento das coisas deste mundo. A metade do capítulo 28, ele fala muito sobre as coisas do homem, descreve muitas coisas assim que o homem procura, que o homem consegue fazer, que o homem alcança, e assim ele vai dizendo muitas coisas. Até ele fala coisas assim que há pó que tem ouro, já lá naquela época. Eu só vim conhecer que o pó tem pó que tem ouro quando eu estava já velho. Quando visitei uma família do meu irmão, ali no Paraná, em Campo Largo, tinha um da família que trabalhava numa mina, e eles tiravam um pó de dentro da mina, e neste pó tinha ouro. E ele já até falou lá quanto fundo eles estavam, quantas galerias eles tinham já descido para baixo para procurar o pó. E ele diz que o homem até consegue encontrar as coisas escondidas, onde nunca ninguém viu, onde está na escuridão, nas trevas, a sabedoria do homem chegou até lá. Ele descreve até isso, e ele era um sábio, então, até em outras coisas. Mas não quer essa sabedoria que eu quero falar, não é isso que eu quero falar. Eu quero saber mais da sabedoria que não passa, da sabedoria que não morre, da sabedoria que é eterna, da sabedoria que nos prepara uma vida eterna, uma vida com
quem é sábio. É disso que eu quero falar. E Jó, ele dá do capítulo 28, do verso 12 em diante, ele começa a falar um pouco e mostrar um pouco do que é a sabedoria, do que ele entendia sobre a sabedoria. Por que que ele era capaz de agir e ser prudente? Quando nós somos sábios, nós devemos também ser prudentes, porque se não somos prudentes, nós fracassamos. E Jó começa dizendo assim: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E aonde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. O mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata e câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso Ofir, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz aquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que o das pérolas, e não se lhe iguala ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? De onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entendeu o caminho, ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescuta até a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento, fixou as medidas das águas, quando determinou as leis para a chuva e o caminho para relâmpagos e trovão, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Esse versículo eu tinha, o último de Jó, eu tinha lido já lá naquele dia. Mas nós vemos Jó aqui, o grande homem de Deus, ele falando sobre da sabedoria, e ele mesmo perguntando aonde se achará a sabedoria, e aonde está o lugar do entendimento. Aonde está o lugar do entendimento? Eu quero pensar com os irmãos que muitos homens do passado acharam o lugar aonde estava a sabedoria. Muitos homens do passado alcançaram o entendimento e a sabedoria porque eles acharam o lugar aonde ela está. Por isso que aqui no último versículo ele diz assim: és que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Quem se aparta do mal é entendido. Quem se aparta das coisas erradas é entendido. E quem tem temor do Senhor é sábio. Quem tem temor do Senhor é sábio. Todas as coisas podem acabar, porque Deus é a sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de Deus. Nós vemos que aqui ele fala e faz menção que nada se pode trocar a respeito dessa sabedoria.
Não tem coisas visíveis aos nossos olhos que possa trocar ou adquirir esta sabedoria. Tudo o que sem tentar fazer com as coisas para adquirir esta sabedoria são inúteis. São inúteis. Não, ele diz, não se pode pesar a prata, não pode se adquirir ouro, não tem coisas que se possa igualar-se com a sabedoria. Mas a sabedoria, ela é para aqueles que são filhos de Deus. E conhecemos muitas pessoas sábias, muitas pessoas que eles provaram essas coisas já no tempo do passado. Capacidade de julgar. O homem sábio tem capacidade de julgar as coisas, ainda que não vê. Ainda que ninguém manifestou para ele. Eu falei um pouquinho da sabedoria de Salomão naquele tempo, naquele dia. Foi alguma pincelada que eu dei. Salomão foi sábio por quê? Porque ele sabia onde estava a sabedoria. E quando a sabedoria se manifestou a ele, disse, pede-me, Salomão, o que tu queres que eu te faça e eu vou fazer para você. Salomão podia dizer, Senhor, eu quero que tu destruas meus inimigos, tu faça eu ser rico, uma coisa ou outra. E ele disse, Senhor, tu me botaste como profeta, como rei, no meio de uma nação tão grande. Eu não passo de uma criança. Eu quero a sabedoria para assim trabalhar com este povo a qual tu me deu. E Deus se agradou tanto de Salomão que disse, Salomão, porque tu não pediu a morte dos teus inimigos, tu não pediu que coisas algumas de outros, mas pediu sabedoria. Ele pediu porque ele conhecia a Deus. Ele disse, eu te farei o homem mais sábio do mundo. Te vou coroar de riqueza, que ninguém será rico como você, porque Deus se agradou do que ele pediu. Quando nós voltamos lá para um tempo mais remoto, quando foi oferecido o primeiro sacrifício a Deus, já tinha um homem sábio. Quando nós vemos ali no começo em Gênesis que Adão tinha pecado, Deus tinha amaldiçoado a terra, Deus tinha se retirado do homem que tinha se criado, e a sua descendência estava crescendo ali. 2 filhos de Adão, então, sabendo talvez pela boca dos seus pais o que tinha acontecido com eles, eles pensaram de fazer alguma coisa para ver se Deus se manifestava a favor deles novamente, que foi Abel e Caim. Abel era inteligente e Caim não era inteligente. Diz que Abel foi escolher o melhor que ele tinha para oferecer a Deus e Deus se agradou. E já porque Deus se agradou, ele teve que morrer. O seu irmão o matou. O seu irmão matou, mas ele era sábio. Ele era sábio. Então, desde ali, sempre houve pessoa sábia, porque Deus é a sabedoria. E quando nós buscamos de Deus, nós podemos ter entendimento. Falar um pouquinho sobre entendimento. Quero passar um pouquinho na frente, depois talvez vamos ler um versículo. Por que eu digo que a pessoa que adquire sabedoria, eles também têm entendimento? Porque ali quando que Daniel estava servindo o rei da Babilônia, e ali ele foi escolhido como um sábio para estar na presença do rei e para desenganar as coisas que talvez
era difícil e caísse na sua mão. E diz que o rei, tendo um sonho, ele chegou a Daniel capítulo 2, começa do verso 1 em diante. O rei chegou, procurou os magos, encantadores, e deu uma sentença. Ele disse: eu tive um sonho, e ele não contou o sonho, mas ele queria saber o que contasse o sonho e a sua interpretação, senão seria morto. E os sábios da Babilônia não podiam responder nada para o rei, porque eles não tinham sabedoria assim. Mas quando chegou a Daniel, e Daniel também podia ser morto, ele disse, aquele que veio ter com ele, diz: por que é tão forte esta ira? Diz para o rei que ele me dê um tempo e eu vou interpretar o sonho. Diz para o rei que ele me dê um tempo e eu vou interpretar o sonho. E ele voltou para seu lar, convidou os seus companheiros, que eram em 3, e começaram a dobrar os joelhos e falar com Deus, que é a sabedoria. Sabia que, de outra forma, eles não alcançariam outro favor do Senhor se não fosse o Senhor. Ninguém poderia revelar o que estava escondido dentro do coração do rei, porque ele não contou do sonho. Porque ele disse: eu conto o sonho, eles vão interpretar de uma forma ou outra, mas eu quero ver se eles são verdadeiros, se eles sabem do meu sonho, interpreto o meu sonho, conto como eu sonhei, e daí eu sei que eles são capazes de me interpretar. Daniel buscou a sabedoria no lugar certo. E por volta de umas horas, Deus o revelou. E então no capítulo 2, ele glorificou a Deus e louvou o Deus da sabedoria, porque ele tinha encontrado a resposta do que ele buscava. Muitas vezes nós não alcançamos resposta, porque buscamos em lugar errado. Muitas vezes nós não somos socorridos, porque não sabemos aonde devemos buscar. Mas quando nós buscamos no lugar certo, se quando de fato nós tememos ao Senhor, e nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nós encontramos aquilo que pedimos. Irmãos, eu quero dizer que nos nossos últimos tempos, nós vamos precisar muito da sabedoria que vem do Senhor para nós podermos manter-nos de pé, porque os dias não vão ser fáceis. E nós precisamos dessas coisas. Então ele chegou e disse o mensageiro, diz: vai e diz para o rei que agora eu vou interpretar o sonho. E se nós lermos lá Daniel, não vamos ler, porque senão tomamos muito tempo, ele interpretou o sonho do rei e deu a resposta direitinha do rei. Então ele foi comer. Ele teve capacidade de julgar. Salomão teve capacidade de julgar uma coisa escondida. E Daniel fez a mesma coisa. Ele era sábio e ele pôde contemplar o sonho, receber de Deus o sonho e ser prudente naquilo que o rei pedia. E nós, será que temos aprendido um pouco da sabedoria de Deus? Será que nós podemos julgar coisas que são ocultas? Será que, se alguém, às vezes, bater em nossa porta, nós temos estas capacidades, podemos agir? Deus, quando se apresentava a seu povo, ele dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, e eu sou Deus de vocês.
Ele nunca fez diferença que ele era o Deus dos povos antigos. Ele nunca disse que ele era o Deus do passado, o de um povo do passado. Mas ele sempre se apresentou que ele era o mesmo Deus, que ele fazia essas coisas lá no passado, mas ele fazia no futuro e fazia nos nossos dias. O verdadeiro sábio é sábio e prudente e sabe interpretar as coisas para que ele seja capacitado a fazer o trabalho a qual Deus o chamou. E assim que Deus possa nos abençoar ricamente, para que nós possamos crescer no conhecimento e sermos prudentes. Nunca a pessoa prudente, ele se pega atrasado. Ele sempre está pronto. O prudente, ele nunca deixa o mal chegar para depois correr atrás da cura. Ele sempre chega antes. Este é prudente. Aqueles que esperam primeiro apanhar para depois adquirir e ser prudente, ele chega tarde. Mas o prudente, ele sempre deixa as coisas prontas. Ele nunca se deixa apanhar de surpresa. Ele está sempre ligado sobre as coisas para que ele não caia. Esse é prudente. Além de sábio, é prudente. Ele está sempre vigiando. Por isso a Bíblia diz, fala muito sobre vigiar. Ele sempre está cuidando. O prudente é dificilmente cair no pecado. Ele é prudente, ele vigia 24 horas por dia. Mas o nécio cai fácil. O nécio cai fácil. Porque ele não cuida, ele não vigia, ele não medita. Ele diz que o inimigo apanha fácil, é presa fácil. É presa fácil. E a Bíblia chama um povo para si. E esse povo é prudente. Esse povo é prudente. Ele tem que estar vigiando, não o pastor, não aos outros, mas vigiando a si mesmo, olhando para si mesmo, contando consigo mesmo, para que ele não caia, para que ele não desista. Por que que nós vimos nos nossos dias muitos cristãos que têm o nome de cristão e nós não sabemos mais dizer se ele é de verdade cristão ou apenas tem um nome? Como diz lá em Apocalipse, tem um nome que vive, mas na verdade está morto e desarraigado. Mas o prudente não. O prudente, ele continua firme. O prudente faz que nem Jó. Jó estava passando o pior momento da sua vida. Diz a Bíblia que ele estava sentado em cima de um monte de cinza, rapando-se as chagas, as úlceras que tinha pelo corpo com capos de telha, e ali ele estava ali vendo, e por isso ele disse, lembrando-se da vida que ele tinha adiante, perdeu sua família, perdeu seus filhos, unicamente ficou com a esposa, e ele, ali naquela situação, ele era sábio, e ele sabia que se ele desistia daquela sabedoria, ele perdia tudo. Por isso ele dizia, eu sei que meu Redentor vive, pode acontecer comigo o que acontecer, posso morrer, mas eu não nego esse Deus que eu sirvo. Eu não fujo dessa sabedoria que eu adquiri. Irmãos, eu creio que Jó foi um dos que mais sofreu na vida, porque ele passou muitos dias ali desejando a sua própria morte. Ele amaldiçoou até o próprio dia que ele nasceu. A dor era intensa, mas ele se mantinha firme com o Senhor. Diz, com tudo isso, não pecou Jó. Com tudo o que aconteceu na sua vida, não pecou Jó. Verdadeiramente,
o sábio vigia a si mesmo. Que daremos em troca desta sabedoria? Que daremos para adquirir esta sabedoria? Irmãos, que fizemos para alcançar essas coisas? Irmãos, pelo que nós estamos vendo, o que está se destrincheirando, se Deus não tiver misericórdia da nossa nação, breve nós teremos um comunismo reinando, onde a Bíblia diz que nós vamos ser levados diante de reis, governadores, e vamos ser testados diante deles. Será que nós vamos resistir certas coisas? Será que nós somos sábios como Jó? Será que nós adquirimos essa sabedoria tão forte que nós podemos ser forte como Jó e morremos por ela? Irmãos, são coisas para nós pensar. São coisas para nós pensar. Eu quero ler um pouquinho em Provérbio capítulo 2, para falar mais um pouquinho sobre a sabedoria. Provérbios capítulo 2, eu quero ler, eu acho que até o 6, teria muito mais para ler, a excelência da sabedoria. Aqui, quem escreve o livro de Provérbios é Salomão. Quero fisgar mais um pouquinho em Salomão. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E foi o homem mais sábio na terra. Dos confins da terra veio alguém para ver a sabedoria que tinha. Mas Salomão, um tempo, fracassou na sabedoria. Ele não foi firme como Jó. Ele não foi firme como Jó. Jó não fracassou. E ele escreveu Provérbio 2. Ele fala como fosse a boca de Deus falando. E ele fala como um pai fala um filho. Eu quero dizer, essas palavras aqui, é como Deus falando com um filho. É como Deus falando com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançarem a voz e buscarem a sabedoria como a prata e como um tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e o achará. O conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O que mais nós precisamos, então, saber a respeito da sabedoria? O que mais nós precisamos buscar a respeito da sabedoria? Filho meu, ele diz, se aceitares a minha palavra, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria ao teu ouvido, a ouvir a sabedoria falando comigo, meus ouvidos estar atentos à sabedoria falando comigo, para inclinar o coração ao entendimento. Será que meu coração está inclinado para essas coisas? Será que meus ouvidos estão atentos para essas coisas? Será que eu estou lutando para alcançar essas coisas? A resposta é minha e a resposta é de cada um de nós nesta noite. Se observares as minhas palavras,
esconderes contigo. O salmista diz: Senhor, eu comi e escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi ela e ela está aqui comigo para não pecar contra ti, porque esse salmista era entendido, era inteligente, era sábio. Ele sabia que podia cair e ele disse: eu tenho a tua palavra escondida, meus ouvidos estão atentos à tua palavra, para que eu não quero pecar contra ti. Oh, glórias, aleluia, para fazer atento a sabedoria a teus ouvidos e para inclinar o coração ao entendimento. Oh, glória! Como podemos entender as coisas de Deus se o nosso coração não se inclinar diante dEle, se o nosso coração não se desmanchar diante dEle? Ele diz: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz e buscarem a sabedoria como prata e como tesouro escondido a procurar, então entenderás o temor do Senhor. Para nós entender o temor do Senhor, nós temos que buscar essas coisas. Para nós entender o temor do Senhor e para nós sermos sábios, nós temos que buscar essas coisas. Senão, nós podemos fracassar. Se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurar, atentos, e então entenderás o temor do Senhor e o acharás, o conhecimento de Deus. Como anelo a cada dia descobrir mais o conhecimento de Deus, como anelo a cada dia mais estar atento às coisas de Deus. Sabemos que as coisas estão se aproximando, sabemos que os dias maus estão se cumprindo e o homem de Deus deve estar preparado para essas coisas. E assim por diante. Aqui eu adiantei, como disse Daniel, estaria Daniel capítulo 2, verso 20, quando ele louvou a Deus porque ele recebeu aquilo que ele buscava. Se Daniel tivesse calado, se Daniel tivesse feito igual aos outros, ele teria sido morto, mas ele conhecia a quem ele servia. Ele conhecia quem os tinha chamado para servir a ele. Ele foi corajoso. Atos capítulo 7, verso 10, também fala alguma coisa sobre sabedoria. Pedro, capítulo 3, verso 15, também fala sobre sabedoria. Salmo 90, verso 12, também fala sobre sabedoria. E então, Pedro e o Salmo 90, verso 12, ele diz que a sabedoria não vem por acaso, mas se deve procurá-la. Para sermos sábios, nós precisamos procurá-la. Se nós se mantermos calados, nós não alcançamos. Se nós se mantermos calados, nós não alcançamos. Mas se nós a buscarmos, nós alcançamos. Se nós se deleitarmos nela e buscarmos como diz, como se busca um tesouro escondido, ela se manifesta. Ela se manifesta. Mas é quando nós a buscamos. É quando nós se esforçamos, como diz a Bíblia. Esforça-te e eu te ajudarei. Sem esforço, nós não alcançamos. Ele diz, a própria palavra de Deus, o reino do céu é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Ele não vem de graça. Eu quero dizer, ele não vem de graça. Ele tem um esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Como é bom quando nós se apoderamos das coisas de Deus. Como é bom quando nós alcançamos as coisas de Deus.
Como é bom quando nós clamamos e Deus nos responde. Como é bom quando às vezes estamos sozinhos, parece que ninguém está ali junto conosco e depois, de repente, nós sabemos quem é, mas percebemos que tem alguém trazendo alguma coisa aos nossos ouvidos e nos advertindo, fica atento, porque as coisas estão aí, estão chegando. Vigia e ora o coração pequeno, diz um hino da harpa cristã. Vigia e ora o coração pequeno, porque a hora que você não espera, as lutas podem chegar. A hora que você não está atento, como eu vejo nos nossos dias, às vezes pessoas, famílias, que parece que está tudo bem, está tudo em paz, e de repente você começa a perceber que está virando de cabeça para baixo. Está virando de cabeça para baixo. Porque esse coração pequeno deixou de vigiar, deixou de ouvir, se esqueceu da sabedoria que ele devia ter guardada dentro do seu coração. Irmãos, me perdoe se eu sou pesado demais, mas não se esqueça de Deus quando as tribulações começam a bater as tuas portas. É ali que tu adquires ser sábio. É dali que tu levanta sábio. Não te assuste, diz a palavra de Deus, pelo terror noturno. Não te assuste quando o mal bater as tuas portas, porque ele diz 10.000 cai à tua direita e mais um tanto à tua esquerda, porque eu estou contigo. É nessas horas eu estou presente contigo. Quando esses homens do passado estavam passando por apuro, era a hora que Deus estava bem juntinho com eles. E eles tiveram vitória em cima de vitória. Então, se nós queremos, como disse, se eu fosse falar tudo o que eu vou ler sobre a palavra de Deus, falando sobre a sabedoria. José, aqui nesses versículos que eu falei, fala um pouquinho de José. José era um homem igual a nós. A Bíblia diz que todos eles eram um homem igual a nós, sujeitos aos mesmos pensamentos, pensavam como nós, comiam como nós, se vestiam como nós, mas eram diferentes em alguma coisa. José era um homem de uma família de 12 irmãos, e os 12 irmãos invejavam porque ele tinha um coração para Deus e o venderam. Todos nós conhecemos a história. Todos nós conhecemos a história. Ele foi levado lá para o Egito e diz que Deus o confortou, Deus o deu livramento de todas as suas tribulações e deu para ele sabedoria, o qual ele se tornou quase como um rei no Egito. Ele teria tudo para desistir. Perdi meu pai. A mãe dele morreu no dia que ele nasceu. Seu pai ficou e ele foi vendido para uma terra distante. Mas ele conhecia a Deus. Tudo ele perdeu, mas a visão de Deus ele levou consigo e viveu uma vida íntegra com Deus. E por isso Deus abençoou e ele foi um homem maravilhoso. Quer ser sábio, não desista em tempo algum de Deus. Não desista, porque é nessas horas que adquirimos o entendimento das coisas para nos vencermos este mundo. Eu e você precisamos vencer. Eu e você precisamos estar atento, porque a hora que não esperamos, o Senhor Jesus pode vir. Estava escutando alguma coisa sobre algum vídeo e algum pastor falando alguma coisa sobre
a vinda de Cristo. Ele disse que nós estamos assim, num tempo que Jesus pode vir a qualquer hora. Buscar a sua igreja, discordo em alguma coisinha. Discordo em alguma coisinha porque Paulo, quando fala sobre essas coisas, ele diz assim: só talvez pode ser o meu conhecimento pequeno demais. Porque ele diz que o dia do Senhor não vem sem que o homem da iniquidade seja revelado. O dia do Senhor, disse Paulo, eu tenho ali na Bíblia, tenho uma coisa, mas não vou atrás agora, não vem sem o homem da iniquidade ser revelado. Então, o homem da iniquidade tem que ser revelado antes daqueles dias, para que Jesus possa vir e assim buscar a sua igreja. Então, no meu ver, penso que ainda pode se demorar algum pouquinho. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, então, se esforçar para adquirir essas coisas que são para nós. Deus quer para si filhos inteligentes, uns filhos determinados, uns filhos que o louvem, uns filhos que não desistem, uns filhos que o adorem de verdade. Não apenas porque estamos juntos, não apenas porque tudo vai bem, não apenas porque as coisas estão a mil maravilhas. Não, ele quer um filho decidido. Eu amo ao Senhor mais do que todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos se esforçar. Quem se esforça se apoderar dessas coisas. E se nós se esforçamos, é certo que alcançamos. Se nós se esforçamos, nós não desistimos. Se nós se calamos, nós desistimos. Nosso Deus e nosso Pai, assim tenho mais uma vez meditado sobre a Tua Palavra e o conhecimento que vem do Senhor. Ó Deus, assim eu espero um dia fugir desse mundo, Pai, deixar este mundo, Senhor, para estar contigo. Assim, Senhor, Tu escolheu um povo para ser Teu. Oh, glorioso Jesus, para que lhe fujam deste mundo para estar contigo. Deus meu, abençoa este povo. Cobre este povo debaixo das Tuas mãos. Alerta este povo, Pai, porque os dias se aproximam e nós estamos prontos, ó Pai, para reinar contigo para todo e sempre. Cobre na graça, no conhecimento e no temor do Senhor, para que adquirimos, Senhor, essas maravilhas que Tu tens para cada um que adquiriram o Teu nome e se chamam pelo Teu nome cristão. Oh Deus, abençoa Teu povo, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os filhos, Pai, porque até nisso, Pai, Tu nos preveniu, porque diz que nos últimos dias os filhos seriam bastardos, os seriam maldizentes, os filhos seriam errantes. Pai, tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, purifica o Teu povo, alerta os Teus filhos, Pai, para que estivemos de pé, como diz a Tua palavra, esperando nela, esperando no Senhor. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe.